Agradecer a todos. Na presença do vice-prefeito Marcos Rota, e aqui acompanha a mesa o presidente da Câmara. Você acompanha agora a fala do prefeito Davi Almeida, junto com o vice-prefeito Marcos Rota, acompanhado de outros secretários aí da Prefeitura de Manaus. E eles resolveu convocar os veículos de comunicação da cidade para rebater uma notícia veiculada em sites nacionais sobre a negociação envolvendo a eleição de 2020, na qual ele concorreu e foi eleito para o prefeito de Manaus. Acompanha o pronunciamento. Foi publicado no site de notícias nacional com uma manchete de suposta ligação do vice-prefeito, do prefeito e do vice-prefeito com atividades ilícitas. Algo tão absurdo, dossiê tão autêntico quanto uma nota de 300. E a isso, pessoas se utilizam de algo nesse sentido para denegrir, para difamar, para oferir dividendos políticos sobre algo que não tem consistência alguma. Aqui está o dossiê, isso não é um relatório, isso é um dossiê. Porque um relatório, ele tem número, tem assinatura e tem encaminhamento. Um relatório, ele gera um inquérito, após o inquérito, uma ação para ser ajuizada. Esse relatório foi feito em 4/11/2020. É bom que anotem. 4/11/2020. E encaminhado ao Ministério Público pela SEAI em 8/7/2021. Poucos dias depois que esse relatório foi entregue ao Ministério Público, houve uma operação. Qual é o nome da operação, Sérgio? Garimpo Urbano, da qual o secretário desta secretaria e mais alguns servidores foram presos e afastados do serviço público. Um relatório de 62 páginas, que não é relatório nenhum, onde o nome do prefeito de Manaus e do vice-prefeito é citado na página 2, 1 ou 2, e na página 62. Um relatório que não diz nada, não leva nada, não sai de lugar nenhum, não chega também a lugar nenhum. Só encheção de linguiça, só para substanciar algo para poder constranger autoridades. Dito isso, na página 62 é citado o meu nome do Marcos Rota no áudio 29. Todo esse relatório de 63 páginas não diz nada sobre mim. E no áudio 29, eles atribuem a mim uma ligação, dizendo, olha, é o candidato Davi ligando para o traficante por nome Alex. Solta aí. Solta o áudio. Não, eu compreendo, Alex, com certeza, cara. Então acho que a gente vai fazer essa campanha todinha para perder votos. Não, cara, a gente está correndo atrás aqui. Como eu te falei, a gente só depende do Salvador. Tem um Salvador de responsabilidade, porque aí, para fazer um posto assim, tem que ser um cara bom, entendeu? Aí a gente está atrás desse. Esse é o candidato a prefeito Davi ligando para o traficante. É isso que eles têm. É isso que consta no dossiê. Está aqui, ó. No dia 14/10, o áudio 29, supostamente Davi Almeida fala com Alex e diz que no dia anterior, solta novamente aí para ver a voz do Davi.
Só tem de Bom novo. dia, grande Alex. Tudo bom, amigo? O Davi de Deixa eu te falar. Ontem me mandou uma mensagem lá, cara, assim, meio que... só disso aí que isso aí é patético. Isso aí é patético. Pode... tipo assim, ele não está confiando na nossa... Esse dossiê se serve como piada, tá de bom tamanho. Dito isso, há poucos dias da eleição, Marcos Rota e eu estamos sendo vítimas de um dossiê. Uma conversa de criminosos, um dossiê feito por criminosos, presos, e de forma criminosa, vazado. Em 8/7/2021, foi produzido em 2020. Em 2021, segundo consta do documento, foi entregue ao Ministério Público. Cometeu crime quem fez o dossiê e quem divulgou o dossiê. Quem compartilhou a informação do dossiê, quem publicou o dossiê, quem comentou e ofendeu o prefeito e o vice-prefeito. E como a gente teve um tempo aí de 5 dias, nós temos mais de 700 pessoas que serão processadas. Chega de gracinha. Vamos processar a todos. Quebra de sigilo funcional é crime. Servidor público que vaza informação, eu não vou acusar ninguém, mas eu vou requerer, já estamos pedindo no âmbito judicial, dentro do que se preconiza o direito, nós vamos pedir a informação de quem vazou, crime de 6 anos, vocês lembram daquele delegado Protógenes, que vazava informação, tinha até aquele livro que foi escrito, Assassinato de Reputações, criavam dossiês para poder constranger autoridades. Tenho a vida limpa. Como é que um cara como eu, vereador Wallace, quero nem falar aqui, eu não sei nem que gosto tem a cerveja, eu nunca tomei um gole de cerveja, nunca tomei um gole de vinho, nunca tomei uma bebida que contém álcool, nada contra, defendo a família, defendo a Deus, defendo a igreja, defendo os princípios, defendo saúde. Agora eu defendo também o viciado, porque com o viciado a gente ajuda a Fazenda da Esperança a recuperá-los. Agora com bandido não. Com bandido eu vou para cima, como eu fui lá na Bola das Letras. Vamos lembrar, né, Rota? Eu estava há 2 anos fora do poder. Fui oposição contra máquinas. E aí eu tenho... Segundo aqui, não tem nada, absolutamente nada. Isso aqui é indignação do inocente que está sendo atacado. O cara, quando deve, manda os outros falar por ele. Eu venho pessoalmente, porque eu fui atacado injustamente, juntamente com o Marcos Rota. Já chega de gracinha. Já chega disso. Eu acordo 4:30 da manhã para trabalhar. Quem usa isso aqui politicamente, olha só. Comete crime quem fez, quem divulgou e quem se utiliza para oferir dividendos políticos. Vou processar políticos, vou processar sites, blogs e meios de comunicação que se utilizam disso aqui. Isso aqui não tem fundamento nenhum, base nenhuma legal. Tanto é que desde 2020 está lá, não gerou nenhum inquérito, nenhuma ação. Isso aqui é só para constranger há poucos dias, 3 dias da eleição. Portanto, foram encontradas mais de 30 inconsistências nesse relatório. E eu repito aqui, sou síndico dessa cidade, sou aquele que a população escolheu, e uma acusação falsa como essa não vai macular o trabalho que a gente tem feito, juntamente com o Marcos Rota. Quero agradecer a solidariedade, a presença, o apoio de todos os vereadores da Câmara. Eu deixei esses 3 dias aí, Joelson, Vanderlei, deixa eu ver os vereadores, Alonso, que está aqui, François, Marcelo, Raulzinho, Mitoso, Wallace,
Samuel, Sassá, Boal, vereadora Jaqueline, Dudu, quem mais que está aqui que eu não esqueci de falar? Alan, cadê o Alan? O Alan está ali atrás. Para ver o comportamento, quem mais? O Johnny, está aí o Johnny. Kennedy, quem é? O Eduardo, doutor Eduardo. Para ver como é que se portava de você, que é uma coisa tão absurda. Você se defender da verdade, agora você ser acusado com mentiras, é muito fácil se defender. Aqui. Tudo que tem em 63 páginas são esses 2 áudios que dizem que é o Davi Almeida. Vocês viram que é exatamente para constranger. E na matéria coloca supostamente. E tem gente que se aproveita, convocando Marcos Rota, convocando Davi Almeida, convocando autoridades. Que absurdo. Chegou de gracinha. Agora é o seguinte, bateu, levou, vou responder tudo, vou processar tudo, fazendo gracinha politicamente com quem tem trabalhado diuturnamente, arduamente, para melhorar a cidade de Manaus. Temos mais de 34 inconsistências, então é um relatório que, na verdade, é um dossiê desqualificado, sem assinatura, somente com o time, criado de forma criminosa, vazado de forma criminosa e usado de forma criminosa. Vou processar todos que se utilizarem disso aqui, sem provas para nos acusar. Com relação às inconsistências, doutor Sérgio, doutor Iveson, doutor Alex e doutor Alberto Neto vão ficar aqui para responder as perguntas de vocês. A minha participação e do vice-prefeito Marcos Rota nesta coletiva está encerrada. 34 inconsistências técnicas. Não. 34 inconsistências técnicas. Pessoal, deixa eu falar também. Deixa eu falar. Por gentileza. Bom dia a todos. Eu queria primeiro pedir desculpas à cidade de Manaus por estarmos ocupando um precioso tempo que nós poderíamos estar nas ruas agora, levando benfeitorias e melhorias para a cidade de Manaus, como nós temos feito todos os dias, para a gente vir se defender de algo que não tem pé nem cabeça, de algo que é inconsistente, de algo que não leva sequer assinatura, porque o covarde que produziu isso, nem ele mesmo acreditou nesse monte de baboseiras e de mentiras que ele próprio redigiu, que ele não teve coragem sequer de assinar. Além de promover uma maldade, ele é covarde, porque não quis sequer assinar esse dossiê fantasioso que ele promoveu. Ao fim dessa gestão, que eu não tenho dúvida, será a gestão mais exitosa da cidade de Manaus, porque eu conheço o Davi, eu fui deputado estadual com ele, eu sei da índole dele, eu sei do caráter dele, eu sei da personalidade dele, eu sei de quanto ele honra a família e louva a Deus. Eu conheço o time do Davi, que aqui está, grande parte dos secretários do Davi, e eu digo sem medo de errar, será a mais exitosa administração da história administrativa da cidade de Manaus. E isso faz com que muita gente se incomode. Muita gente se incomoda com o prefeito que acorda às 4h30 da manhã. Mas ao final dessa gestão, eu somarei 26 anos de vida pública, 7 mandatos consecutivos. Eu nunca perdi uma eleição na cidade de Manaus. Nunca perdi uma eleição. E me aliei ao Davi por vontade própria. Talvez, na única vez na minha história pública, eu decidi o caminho a ser percorrido. Então, se eu fiz uma opção, é porque eu acredito no Davi. E mais, nem ele e nem eu vamos frustrar quem de nós se espera trabalho, coerência, verdade, transparência e, acima de tudo, respeito à cidade de Manaus. Não é da minha índole, não é da índole do prefeito Davi, não é da índole do nosso time de secretários,
de subsecretários, de servidores que nos acompanham, fazer tratativas com bandidos. A nossa história não nos permite ficarmos inertes diante dessa imbecilidade. Porque existem 3 tipos de pessoas. A pessoa que é capaz, aquela que trabalha, aquela que produz, aquela que realiza. Existe o incapaz, tipo aquele que produz um dossiê como esse. Esse é o incapaz, que não tem coragem, é covarde, não tem coragem sequer de assinar o relatório dele. E a terceira pessoa é aquela que é capaz de tudo, que é capaz de vazar um dossiê como esse, de divulgar um dossiê como esse, de comentar um dossiê como esse, de se aproveitar politicamente de um dossiê como esse. Mas como Davi disse, e eu também sou assim, Davi, todo mundo aqui me conhece, conhece a minha trajetória, conhece a minha história. Sempre fui muito tranquilo, muito sereno, muito pacato, muito cordial, mas ao exemplo do prefeito, acho que tudo na nossa vida tem que ter um limite. E o nosso limite chegou depois da divulgação dessa coisa que nós não podemos de maneira alguma perder de vista, que não tem qualquer tipo de embasamento, não é fruto de inquérito, não é fruto de investigação, não há nada nisso aqui que possa fazer qualquer tipo de alusão, que dirá de ligação entre o que poucos estão afirmando. Portanto, Davi, nós vamos continuar trabalhando ao lado do nosso time, sobre a sua liderança, fazendo com que cada vez mais a gente refute e utilize todos os mecanismos legais para não permitir que amanhã quem esteja aqui nos acompanhando ou quem esteja em casa nos assistindo também seja vítima daquilo que nós estamos sofrendo hoje. É muito difícil, doutor Benésio, você se defender daquilo que você não faz. É muito complicado você se posicionar daquilo que você desconhece, inclusive a motivação. Portanto, Davi, olhando para você, da mesma forma que eu olhei quando juntos anunciamos a nossa parceria, eu não tenho dúvida alguma de que nós vamos não apenas superar esse momento, que é um momento extremamente doloroso, porque as pessoas acham que política não tem família, não tem filhos, não tem esposa, não tem pai, não tem mãe, não tem amigo. Nós vamos superar isso aqui, mas nós vamos superar da forma mais decente, mais honrada e mais honesta possível, mostrando que nós não somos aquilo que poucos querem que a gente seja. No mais, muito obrigado a todos, obrigado à presença dos vereadores, dos deputados, mais uma vez pedir desculpas à sociedade por estarmos aqui tentando justificar uma imbecilidade como essa. Muito obrigado e bom dia. Esse rapaz jornalista que está aqui, ó, ele está numa foto do lado do Eduardo Braga. Você é um teleguiado, não venha fazer jornalismo de bobó, não é de calama. Você é um jornalista, olha aqui você ao lado do Eduardo Braga, você é jornalista de bobó, você faz política na lama, você é jornalista de... Nós vamos banir vocês. Mais uma vez, nesse momento, nós queremos convidar secretário Sérgio Fontes. Então, agora aí a coletiva de imprensa do Secretário de outros secretários da Prefeitura de Manaus, para a imprensa, que rebateram aí acusações de que organização criminosa de Manaus nas eleições de 2020, quando ele foi eleito prefeito e Marcos Volta vice-prefeito de Manaus. Essa denúncia circula em matérias aí, em veículos nacionais, e ele rebateu. Supostamente o secretário
a Secretaria de Inteligência da SSP, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, elaborou um relatório investigando aí a ação criminosa quando estava concorrendo às eleições de 2020. Nesta coletiva, Davi Almeida e o vice-prefeito Marcos Rota negaram. Para quem entrou agora na nossa live, essa confusão que você está acompanhando aí é entre jornalistas que estão discutindo aqui após a coletiva do prefeito Davi Almeida. Não sei se você consegue acompanhar a imagem, o tumulto está muito grande aqui, com vários veículos, secretários próximos também, membros da Prefeitura de Manaus. O prefeito Davi Almeida e o vice-prefeito já saíram. Mas a confusão continuou aqui entre jornalistas. Segundo o prefeito Davi Almeida, um desses jornalistas Você está atrapalhando aqui o bom serviço que nós queremos prestar para a população. Esse jornalista tem que ser retirado do local. Colegas, vamos lá. Nós estamos aqui para esclarecer, e é claro que nós vivemos um momento de embate político muito claro. Nesse momento eu vou passar a palavra para o doutor Sérgio Fontes, que é o objetivo principal aqui. Qualquer disputa ou briga política é uma coisa para outro momento. Tem que explicar os fatos. Ei, amigo, calma. Se quiserem prestar atenção, se quiserem acompanhar o que a gente tem a dizer, nós estamos... Vamos acompanhar agora a fala de Sérgio Fontes, que vai dar mais informações aí sobre essa denúncia de apoio de uma facção à eleição do prefeito Davi Almeida, que negou nesta coletiva de imprensa. A gente pode esclarecer, a gente pode continuar. Há interesse, na verdade. Se houver interesse, na verdade, nós estamos aqui para esclarecer. Posso. Está tendo uma confusão aqui entre jornalistas que estão discutindo e Sérgio Fontes não está conseguindo falar. Não sei se não, se a está conseguindo mostrar um tumulto muito alto aqui. Há interesse, na verdade, há interesse. Vamos tentar ouvir aqui a fala de Sérgio Fontes. Então, eu vou responder a colega que está aqui. E me perdoem se houver vozes sobrepostas aí, mas a gente tem que falar, senão nós não vamos falar nunca, porque enquanto houver discussão... Bom, eu tenho 30 anos de polícia, acompanho as monitorações telefônicas e as diligências há 30 anos. Junto comigo, o doutor Iveson, que é advogado, e o meu colega Alberto Neto, que é policial federal também, e é acostumado a fazer esse tipo de relatório. Nós fizemos a análise do relatório, que não é verdade, não é um relatório. Nós encontramos mais de 30 inconsistências graves no relatório, que na verdade é um relinte, é o que se chama de relinte. E a primeira coisa, a primeira inconsistência, lógico, nós não vamos cansar vocês com 30 inconsistências, mas depois nós vamos disponibilizar. No entanto, a principal delas é infelizmente, a SEAI, na época em que o relatório foi elaborado, estava tomada por uma organização criminosa que foi desbaratada pelo Ministério Público na Operação Garimpo Urbano. O seu secretário executivo foi preso e outros 5 policiais foram presos nessa mesma operação. A SEAI, infelizmente, estava sendo utilizada como uma ferramenta para cometer crimes, e isso foi amplamente divulgado. Qualquer Google pode ser dado aí e descobrir que eles usavam as ferramentas da SEAI. Tanto é assim que hoje o Guardião, que é o instrumento de monitoração telefônica, não está mais na SEAI por ingerência, por sugestão do próprio Ministério Público, que foi quem fez a Operação Garimpo Urbano. Essa é a principal premissa que nós temos que partir. Quem elaborou, necessariamente pode não ter sido as pessoas presas, mas elaborou dentro de uma ambiência de criminalidade, certo? O relinte não está assinado, nós não sabemos quem fez.
sobre que determinação foi feita. Na verdade, seria uma diligência de um telefone celular de um suposto traficante chamado Lennon, vulgo Bileno. Lennon, vulgo Bileno, né, que faleceu ano passado. Na verdade, esse traficante faleceu ano passado e não se sabe, pelo relatório, como o celular foi parar na mão da SEAI para a diligência. Quem pediu a diligência? Em que processo essa diligência foi pedida? O que gerou essa diligência? E mais, qual foi a autoridade que determinou? Então não se sabe quem fez, não se sabe quem determinou, não se sabe de onde apareceu o celular, porque não tem apreensão, esse celular deveria ter sido apreendido em algum procedimento, e não há procedimento, nem anterior à diligência e nem posterior à diligência. Ah, Sérgio, mas ele foi encaminhado para o Ministério Público. Foi encaminhado em junho do ano passado. Não se sabe ainda o que foi feito. E todas as características desse documento levam a concluir, sem a menor sombra de dúvida, que trata-se de um dossiê. Ele é um dossiê por quê? Porque ele faz juízo de valor quando não poderia fazer juízo de valor. Na verdade, na folha 2, ele diz o seguinte: nós aqui não vamos fazer juízo de valor. E ele faz juízo de valor o tempo todo, inclusive afirmando coisas que ele não poderia afirmar. Dou exemplo para vocês. Ele diz, em determinado momento, que o Alex tem um esquema de corrupção no IPAAN, junto com funcionários do IPAAN, né? Mas não diz qual é o inquérito, não diz qual é a investigação e não diz de onde ele tirou isso. Essa é uma outra inconsistência, né? As 50 páginas de prints são para dar robustez. Quando a imprensa ou quando alguém fala, não, um relatório de 63 páginas, ele alcança justamente o que foi pretendido. Ou são 63 páginas falando do envolvimento de dois políticos. Não são. Os políticos estão em menos de 10 linhas. A alusão ao prefeito e ao vice-prefeito estão em menos de 10 linhas. Como o prefeito falou, está na folha 2 e na folha 62. O resto é encheção de linguiça para alguém falar. Um relatório de 63. Mistura tudo. Mistura tráfico, mistura shampoo no sistema prisional. Ou seja, faz uma salada. Mas tem uma coisa interessante nessa salada. Tem uma lista de nomes do celular. E não tem ninguém envolvido, não tem nenhum político envolvido. As afirmações são afirmações que saem da ilação da cabeça de quem fez. Porque ele, inclusive, sequer diz qual é o terminal de onde ele tirou aquela conversa. Ele deveria dizer, tudo bem, o homem eu não sei quem é o assessor do prefeito. É um HNI, homem não identificado. Mas qual é o terminal que ele usou? Ah, ele usou um terminal, uma linha telefônica. Essa linha pertence ao José, a Maria, não tem. Ou seja, não tem como rastrear a veracidade de nenhuma informação colocada ali. Ela foi colocada, as informações foram colocadas nesse dossiê propositalmente para alcançar o efeito que alcançaram. Um relatório de 63 folhas que fala do envolvimento, não fala. E ele foi concluído dia 20 de novembro de 2020. Ou seja, no ano da eleição. O nosso vice-prefeito não tinha mais, estava rompido, não tinha autoridade para fazer aquelas promessas que estão ali, porque estava rompido. O relatório foi feito dia 20 e não aconteceu nada. O que acontece com isso? Você gera um inquérito, uma ação penal, você instaura uma operação policial, você faz alguma coisa, porque se tem tantos crimes ali, o Ministério Público Eleitoral teria que ter interesse nisso, ou seja, 7 meses depois é encaminhado ao Ministério Público do Estado do Amazonas. Pouquíssimos dias antes da deflagração da Operação Garimpo Urbano, quando já se comentava que essa operação ia acontecer, e a imprensa sabe disso, que muita gente comentava que as coisas na SEAI não andavam bem e que ia acontecer uma operação lá, como aconteceu, e o secretário executivo ficou preso bastante tempo e agora está respondendo processo por extorsão.
Outras inconsistências existem. Nós colocamos 32 inconsistências graves, que serão encaminhadas ao doutor Iveson, ao setor jurídico, ao Alex, que é o advogado do prefeito, e eles vão usar essas inconsistências para caracterizar esse documento, dossiê, como um documento fraudulento. Ele é formalmente, entendam, gente, ele é formalmente verdadeiro, porque ele foi produzido na SEAI. Mas é só isso. Ele só é formalmente verdadeiro. Ele é ilegítimo na sua essência. E é isso que a gente quer colocar. Se os senhores, os repórteres, leram o documento, nós estamos à disposição para responder as perguntas. Eu, doutor Iveson, doutor Alberto, ou seja, quem queiram encaminhar perguntas. Mas, como eu disse, não vou cansá-los com 32 inconsistências. As principais que nós vimos são essas. Veio do nada e foi para o nada. Veio sem requisição, sem ordem de monitoração. Gente, para entrar num telefone celular, eu preciso que um juiz determine que eu posso fazer isso. Não tem autorização. Eu preciso de um procedimento. Não tem esse procedimento. Eu preciso dar continuidade. Serviu para quê essa diligência? Não serviu para nada. A não ser para, poucos dias antes da eleição, vir denegrir a imagem de pessoas que durante um tempo a gente não conseguiu ter acesso. Todo mundo tinha acesso a um documento supostamente sigiloso e o advogado do prefeito não tem acesso, porque a gente não consegue de outros meios. Conseguimos recentemente e fizemos a análise dele o mais rápido possível. É possível que outras inconsistências, eu e o Alberto, nós estamos trabalhando nele. É possível que mais inconsistências venham. Por enquanto, nós temos só 32 inconsistências, que invalidam totalmente esse relinte como um documento legítimo. E aí nos causa espécie, e é por isso que nós vimos aqui, que nós estamos tratando disso. Porque qualquer um dos senhores, dentro desse contexto que eu falei, pode ser colocado num relinte desse tipo. Não sei de onde veio, como o celular foi obtido, se era realmente do Leno, vulgo Bileno, e o que gerou, qual foi o resultado dessas diligências. Não, ela foi mandada para o Ministério Público. Gente, é uma diligência. Como é que eu faço uma diligência, não concluo a investigação e mando para o Ministério Público terminar a investigação? Ora, a SEAI tinha que ter terminado a investigação, ou terminado numa operação policial, numa delegacia da Polícia Civil, porque a SEAI trabalha para apoiar a Polícia Judiciária. Então, quem faz investigação formal é a Polícia Judiciária, então isso deveria ter ido para o DENARC, por exemplo, ou deveria ter ido para a Polícia Federal apurar um suposto crime eleitoral. Não foi para lugar nenhum. Não foi para lugar nenhum. Não, foi para o Ministério Público. 7 meses depois, e foi só entregue. Então, nós estamos aqui colocando para os senhores e qualquer um de nós que está aqui está pronto para responder a pergunta que seja julgada pertinente. Pois não. O senhor quer perguntar para quem? Ou não? O documento foi formalmente... Considerando que o documento, como o senhor falou, foi formalmente produzido na SEAI, mas nessa cópia que circula não há identificação de autoria, eu queria saber se os senhores já compararam essa cópia com a que foi enviada para o Ministério Público e com a original produzida dentro da própria Secretaria, para saber se há identificação, até pelo interesse que vocês têm em identificar os culpados e criminosos. Na verdade, é possível identificar... Já fizeram isso? Não, veja, já fizemos, mas não obtivemos a resposta ainda. É possível identificar porque isso é produzido dentro de um aplicativo, dentro de um programa que roda e puxa. Então, a gente sabe quem utilizou o programa e a gente sabe tem como saber, quem acessou o relinte em determinados momentos. Você quer falar? É só para complementar aqui que a gente já pediu ontem mesmo, foi o primeiro dia útil depois dessa circulação, digamos assim, desse dossiê, e ontem mesmo nós já pedimos o acesso
tanto para a SEAI quanto para o Ministério Público, inclusive pedindo apuração de quem tem acesso a esses documentos e quem possivelmente vazou para a imprensa, né? Porque o investigado premissa que ele tem acesso a toda e qualquer informação e nós formalmente, inclusive, nem tivemos acesso à íntegra. Então, ontem foi pedido já, tanto para o Procurador-Geral de Justiça, do Ministério Público Estadual, quanto para o atual secretário adjunto de inteligência do Estado, para que nós tenhamos acesso a esse suposto dossiê, como nós estamos chamando, e todas as mídias que o acompanham. Pois não. Doutor Sérgio? O áudio que foi apresentado agora, ele tem duas vozes ali. E pelo que nós que acompanhamos o prefeito em toda Manaus, a gente conhece o timbre da voz do prefeito Davi. Visivelmente, o timbre que está ali com o suposto traficante não é do prefeito Davi. A gente sabe disso. Foi pergunta. Esse áudio foi periciado? Está sendo periciado. Boa pergunta, muito obrigado. Está sendo periciado. Há uma previsão de que a perícia seja concluída ainda hoje, mas se não concluir hoje, conclui amanhã. Mas está sendo periciado sim, porque é evidente. Exatamente. O doutor Alberto lembrou bem. É um juízo de valor. Da onde, se nós temos que fazer perícia, todo mundo viu que não é a voz do prefeito, e a gente tem que fazer perícia para provar que não é a voz do prefeito, da onde o analista tirou que é o prefeito? E como é que ele afirma se não tem perícia, se não tem nada? Na verdade, outra inconsistência, foi bom o senhor ter me falado, é assim, o final do relatório, dossiê, ele fala em áudios. Nós, eu e o Alberto, acreditamos que sejam áudios de monitoração telefônica, porque senão eu falaria mensagem de áudio. Se eu estou analisando um celular, eu analiso nele mensagens de áudio. Mas a impressão que a gente tem é que são conversas telefônicas. Ora, se são conversas telefônicas, cadê a autorização judicial de interceptação? Qual é o procedimento em que essas conversas foram interceptadas? Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, hoje ou amanhã nós temos o laudo policial da voz. Pois não? Bom dia. Bom dia. O senhor tem conhecimento que se desde o término desse dossiê relatório, novembro de 2020, até agora, o senhor tem conhecimento se esse documento foi repassado para outros órgãos do governo do Estado, Secretaria de Segurança Pública ou até mesmo o governador? E a segunda pergunta, esse relatório / dossiê, ele só gerou esse encaminhamento para o Ministério Público? E se a única providência tomada pelo Ministério Público em relação a esse documento foi a Operação Garimpo Urbano? Nenhuma coisa nem outra. Foi boa a sua pergunta, mas assim. Está confuso mesmo. Tá confuso. Não, na verdade, nós não temos conhecimento que tenha gerado nada. Se tivesse gerado, a gente saberia. Ele foi entregue, e aí nós sabemos, por informação da própria SEAI, que ele foi entregue para o Ministério Público em junho de 2021. Dia 9 de julho, o secretário executivo foi preso, certo? Daí nós não temos nenhuma informação de procedimento gerado a partir dali. O senhor pode dizer o seguinte, não, mas pode ter uma investigação sigilosa tramitando. Sim, isso é possível, mas não é factível pelo seguinte, quem é que investiga? Não é a própria SEAI? Por que ela passou 7 meses sem fazer nada? Né? E por que ela não investigou e entrega para um órgão de persecução criminal, que até pode investigar, mas sem conclusões, sem investigação? Né? Na verdade, qual seria a lógica? Ou o Ministério Público devolve e diz o seguinte, olha, parte eleitoral, isso aí é um crime eleitoral. Então isso não é comigo, o Ministério Público é eleitoral. Isso seria a primeira coisa. 2, essa questão do narcotráfico, pode mandar para o DENARC aí, que o DENARC tem que investigar o Bileno, o Leno. Nós não temos conhecimento que essas providências foram tomadas. Não nos foi passado pela SEAI. A única movimentação que a SEAI nos informou, e assim, sendo taxativo, né, doutor Wilson, a gente ouviu o responsável, foi mandado dia, acho que 8 de junho, para o Ministério Público.
entregue para ele. Outra coisa também que é bom lembrar, esse relinte, ele é de número 36. 36, da onde? Em novembro de 2020, só produziram 76 relintes? Ou será que esses 36 relintes têm o mesmo viés? Assim, a gente não sabe. É impossível só produzir 36 relintes em um ano. Até isso é meio estranho, tem que ser explicado para a gente. Mas, assim, é como o prefeito colocou. Nós não sabemos. É tudo sigiloso, é tudo... O doutor Ibson está buscando judicialmente ter acesso para que a gente possa se defender e contra-argumentar. Mas é tudo sigiloso. E é sempre bom lembrar que existem excelentes policiais na SEAI. Esses policiais não se envolveram em crime e continuam, talvez até hoje, na SEAI ou na Polícia Civil, fazendo um excelente serviço. É bom lembrar isso. Mas a SEAI estava sendo comandada por criminosos. E estava sendo utilizada, sim, como ferramenta para extorsão, para apropriação indébita, para furto e para outros crimes. Inclusive esse, no nosso entendimento. Pois não, gente? Tem mais alguém que quer fazer pergunta? A gente tem, tem o questionamento sobre qual seria, né, a intenção de ter revivido esse relinte no momento tão próximo às eleições, no caso, e também com a narrativa, como foi mostrado no caso do áudio, em relação a... A gente viu claramente na imprensa aqui que esse áudio não tem timbre do prefeito Davi Almeida, como foi colocado, e qual a previsão que se saia essa perícia? Desculpe, a parte final eu não entendi isso. Qual a previsão de que se saia a perícia em relação a previsão era para hoje, talvez não consiga, possivelmente amanhã. Aí você vê o surreal, né? O investigado tem que pagar uma perícia para provar que aquela voz que dizem que é dele não é dele, quando na verdade o ônus da prova cabe ao investigador, ao acusador. Mas aí, respondendo a sua pergunta, a gente só pode elocubrar, a gente não pode afirmar, mas a afirmação é de que todo o enredo é político. Por quê? Veja só, 4 de novembro de 2020, fatos que aconteceram no decorrer da campanha de 2020. O dossiê foi encaminhado em junho de 2021. Nós já estamos no final de 2022. E agora isso vem à tona. Então, nós só podemos, 2 anos depois, nós só podemos inferir que o objetivo, a intenção é eleitoral. Senhoras e senhores, agradecemos a presença de Acompanhou agora todos. a fala aí do secretário municipal de Segurança e Defesa, Sérgio Fontes. Ele aí deu mais detalhes sobre esse suposto relatório feito pela Secretaria de Inteligência da SSP, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Ele, como o prefeito Davi Almeida e o vice-prefeito Marco Jota falaram mais cedo, também negou tudo que é alegado aí. Resumindo, para quem entrou agora na nossa live, veículos de comunicação, sites nacional, divulgaram que nas eleições de 2020, o prefeito Davi Almeida e o vice-prefeito Marco Jota contaram com o apoio de uma facção criminosa aqui de Manaus para que pudesse se eleger. Nesta coletiva hoje, o prefeito negou, informou que vai tomar as medidas cabíveis para descobrir quem é o autor desse suposto relatório, que ele classifica como um dossiê, pois há juízo de valor, segundo ele, e as informações e mais detalhes sobre isso você pode acompanhar nos próximos dias aí com o desenrolar dessa situação. Mais detalhes, confira na matéria completa no site do Amazonas Atual. Eu sou Yolanda Ventura para o Atual, o seu jornal online.